Boa tarde, quero saudar-vos com a graça e a paz do Senhor. É muito bom estar convosco novamente, sobretudo para nos podermos colocar face a face com Deus e para podermos louvá-lo e buscar também a sua graça por meio da sua palavra e que o Senhor a tanto nos ajude. Queria meditar convosco hoje num texto que encontramos no livro dos Salmos. Será o Salmo número 113 e eu vou passar a ler a Escritura, Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações e em glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. O Salmo começa e termina com uma convocação para adorarmos. A adoração é uma aspiração da nossa alma. Nós fomos criados para ser adoradores. Agostinho, um irmão do passado, disse assim: tu nos formaste para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração até que ele encontre descanso em ti. A nossa alma almeja por Deus. No entanto, por causa da corrupção do pecado, nós inclinamo-nos diante de falsos deuses. Porque somos adoradores por natureza, nós, se não adorarmos o verdadeiro Deus, faremos para nós mesmos outros deuses, falsos deuses, segundo o nosso coração. Um outro irmão do passado, chamado Jonathan Edwards, escreveu assim: se o homem não der o seu maior respeito ao Deus que o criou, haverá algo mais que terá posse do seu respeito. Os homens vão adorar o Deus verdadeiro ou algum ídolo. É impossível que seja de outra maneira. Algo terá o coração do homem, e aquilo a que o homem dá o seu coração pode ser chamado do seu Deus. O apóstolo Paulo atesta exatamente a mesma verdade quando ele escreve à igreja em Roma. Ele explica como o pecado corrompe o coração e a mente do homem, desviando-nos de Deus, mas incitando-nos à idolatria. Porque nós não podemos escapar dessa natureza de adoradores. Então, no primeiro capítulo, ele escreve assim: a ira de Deus revela-se do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, julgando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Esta é a grande mudança que nós fazemos no nosso coração e na nossa mente. Em vez de adorarmos a Deus, o Criador, nós rejeitamos esse conhecimento que vem até pela própria natureza e nós fazemos para nós próprios os nossos deuses. Mas falsos deuses produzem afeições desordenadas. Porque as nossas ações, elas são influenciadas pelo objeto da nossa adoração. Porque a adoração envolve muito mais do que palavras. Adorar não é apenas cantar cânticos, não é apenas fazer uma profissão pública de alguma coisa. São mais do que palavras e intenções. Adorar implica uma dedicação total, um amor profundo, respeitoso, um relacionamento devoto, reverente, um temor que é direcionado ao objeto da nossa adoração. E isso significa duas coisas. Por um lado, que o nosso comportamento será naturalmente modelado para agradar àquele a quem nós adoramos. Nós queremos ser agradáveis àquele a quem nós adoramos, porque nós o amamos. Por outro, implica também a ideia de que o comportamento ao qual nós nos entregamos reflete o caráter daquele a quem adoramos. Ainda no primeiro capítulo de Romanos, Paulo continua, ele diz: porque desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que estamos a ouvir as notícias. Ou pior, parece que estamos a ver-nos ao espelho. Tudo isto vem do facto de nós rejeitarmos Deus, de não querermos adorá-lo. Os ídolos aos quais nós nos curvamos fazem-nos viver desta forma. Quando nós nos afastamos de Deus e acolhemos os ídolos, e deixem-me clarificar que os ídolos não são apenas as imagens às quais nós nos curvamos. Um ídolo será tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A tua reputação pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. Os teus amigos podem ser um ídolo. A família pode ser um ídolo. Um hobby pode ser um ídolo. Qualquer coisa que governa a tua vida, que determina as escolhas que tu fazes, acima de tudo, isso é um ídolo. E quando nós nos afastamos de Deus e acolhemos os ídolos, nós deixamos para trás a beleza, a verdade, a justiça, a fidelidade, a bondade, o amor, que são próprios de Deus, e os trocamos por imitações baratas e insuficientes, que cavarão apenas mais fundo o poço da nossa angústia e da nossa desesperança. E é neste contexto que surge este salmo, como uma convocação à adoração. Mas no centro desta convocação à adoração está o Senhor, Yahweh. É a Ele que nós devemos adoração. É Ele que deve ser o centro em torno do qual toda a nossa vida se desenrola. Por 4 vezes no texto nós ouvimos o comando louvai. Está no versículo 1 2 vezes. Está depois também no início do versículo 1 no aleluia. E no final do versículo 9 no aleluia. Esta interjeição, aleluia, significa literalmente louvai Jeová, ou brilhe Jeová, e é repetido como uma expressão de um desejo de que a glória do Senhor ela seja mais brilhante, mais reconhecida, mais celebrada do que qualquer outra.
Então o imperativo a nós louvarmos, ela também ajudada por aquilo que está escrito aqui nos versículos 2 e 3. Bendito seja o nome do Senhor e louvado seja o nome do Senhor. Implicando a ideia que nós devemos louvar, porque o louvor é aquilo que convém a Deus. Deus é bendito, Deus é louvado e por isso nós o louvamos. Ficou claro que nós somos chamados a adorar não de qualquer maneira e não a qualquer coisa, mas a um Deus conhecido. O texto apresenta-nos apenas um que é digno dessa adoração. Não somos chamados sequer a adorar uma ideia abstrata de Deus, a entrarmos em contacto com uma espiritualidade qualquer. Não é isso. Adoramos um Deus conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. A ideia de nome é muito forte no contexto bíblico. Ela carrega consigo não só a ideia da existência, mas também do caráter e da reputação. Assim, ao louvar o nome do Senhor, nós estamos, em primeiro lugar, a afirmar pela fé a sua existência e realidade. Mas estamos também a exaltar o seu caráter e a sua reputação. Ora, o caráter e a reputação não são coisas abstratas, mas elas são o fruto de um conhecimento que vem do relacionamento. Então somos convocados a adorar um Deus conhecido, cujo caráter, cuja reputação o tornam digno e merecedor de tal veneração. E onde é que nós conhecemos Deus desta maneira? Bem, Paulo já dizia no texto que lemos de Romanos que basta abrirmos os olhos e olharmos à volta. A divindade de Deus, o seu poder, está manifestado nas coisas que Ele criou. Mas nós temos mais do que isso. Não são só as árvores e as estrelas que apontam para a existência de um Criador. Nós temos uma revelação particular, específica, acerca de Deus, acerca de quais são as suas intenções, acerca de qual é a sua vontade, de qual é o seu caráter, quais são todas as suas obras. Está aqui, relatado nas Escrituras. Deus revelou-se a nós. Então nós somos convocados a adorar um Deus que nós conhecemos. Nós sabemos quem Ele é, nós sabemos o que Ele quer, nós sabemos o que Ele faz. E que coisas estrondosas nós conhecemos acerca deste Senhor. Deus, este Deus conhecido, é um Deus absoluto. O tempo e o espaço são as duas dimensões onde a nossa vida acontece. Nós estamos sempre num espaço definido e numa hora exata. Então, quando o versículo 3 diz do nascimento do sol até ao ocaso, ele significa, fácil de entender, de uma hora até à outra, desde o início do dia até ao final do dia, fala do tempo, mas fala também do espaço, porque o sol nasce de um lado do céu e põe-se do outro, de este a oeste. Então notem o que o texto está a dizer, que em todo o tempo, qualquer que seja o espaço, o louvor pertence a Deus, porque Ele é absoluto sobre tudo. Não há um lugar, nenhum tempo em que nós estejamos escusados da adoração a Deus, porque onde Deus está e quando Deus está, Ele é digno de todo o louvor. E Deus está sempre, em todo o lado, inescapável, absoluto. Num outro salmo, o 139, Davi refletia sobre esta natureza de Deus e ele dizia: para onde é que eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me há de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Um Deus
absoluto e inescapável. Mas um Deus excelso, como lemos no versículo 4. No mundo em que nós vivemos são muitos os grandes e os poderosos, seja por poder político ou económico, seja por poder militar, por fama, por reconhecimento, por mérito e excelência, ou tomado à força. São muitos os nomes que soam aos nossos ouvidos e que apelam ao nosso coração, para que confiemos, para que nos entreguemos, para que adoremos. Pode ser o jogador que nos leva ao êxtase no estádio, o artista que nos comove com a sua arte, o político que nos promete finalmente a boa vida, o pai e a mãe que nos protegem de tudo, o amado que arrebata o nosso coração, o amigo que está sempre lá. São muitos aqueles que competem pelas nossas afeições, pela nossa confiança. E a questão é em quem crer, em quem é que podemos confiar, em quem descansar. No fundo, a pergunta é: a quem daremos adoração? Embora muitas destas pessoas sejam bênçãos na nossa vida, pelas quais nós devemos estar gratos, obviamente, há só um digno de conquistar o nosso coração, um que é maior do que todos, é incomparável. Ele é incomparável em poder, notem, Deus é excelso acima de todas as nações. Incomparável em poder, sobre todas as nações, acima de todos os homens, povos, sistemas, governos, está Deus. Ele é incomparável em soberania, diz que a sua glória está acima dos céus, sobre todos os poderes, sobre todas as autoridades, potestades e domínios. Deus está elevado acima de tudo e todos. Não há outro digno da nossa fé, da nossa confiança, da nossa rendição, da nossa adoração. Todas estas coisas deveriam ser mais do que suficientes para que cada homem e mulher que pisa o chão desta terra se prostrasse a Deus e o adorasse. Mas Deus revela-se mais ainda do que isto. O Deus excelso é também um Deus compassivo. O Deus transcendente está além e é maior do que a nossa realidade. Deus inacessível, cujo trono está nas alturas, e este é um grande mistério, simultaneamente o Deus imanente, que está próximo, envolvido, cuidador, sustentador, governando segundo o seu propósito a realidade criada, revelando-se àqueles que são infinitamente menores do que Ele. E nesta interação de Deus com a sua criação, e em particular conosco, com o homem, Ele revela o seu caráter. Deus revela-se poderoso e criativo, bom, generoso, cuidador e fiel, amoroso e verdadeiro, justo e santo. E quanto mais Deus se revela, mais a nossa culpa e a nossa condenação aumentam, porque nós não o honramos como Ele é digno. Na loucura do nosso pecado, nós somos conduzidos ao abismo, até estarmos no pó e no lixo. Pobres de nós, miseráveis que somos, quem é que nos valerá? Versículo 7 diz que nós somos como os desvalidos que se sentam no pó, os necessitados que estão sentados no monturo, diz a minha versão, mas está literalmente no lixo. Somos como a mulher estéril. É o pecado que produz isso na nossa vida. É a nossa obstinação, a nossa teimosia em não adorarmos e em não honrarmos o Deus que nos criou. Colhemos o fruto das nossas escolhas. Mas é exatamente aí, na nossa miséria, que nós encontramos a faceta mais gloriosa do caráter divino.
a compaixão graciosa e misericordiosa de Deus que perdoa e restaura o pecador. Deus inclina-se a nós. Deus inclina-se a nós. E este inclinar de Deus, que literalmente significa rebaixar-se ou humilhar-se, não o coloca, portanto, como um mero observador, mas como um interveniente na nossa história. Na verdade, este inclinar de Deus tem um nome: Jesus. Quando escreve aos Filipenses, Paulo diz assim: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, em Cristo, esvaziou-se e humilhou-se. No entanto, esta humilhação de Jesus conduziu a uma maior glória. A humilhação de Jesus, que culminou na sua morte na cruz, serviu os propósitos redentores de Deus. Na carta aos Hebreus nós lemos assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E também, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi um precalço, foi Deus inclinando-se a nós. É em Jesus que nós conhecemos a sublime compaixão, graça e misericórdia de Deus. E se nos faltassem até agora motivos para o adorar, o que faremos agora, diante de uma tão grande glória? O que é que farás tu? Escrevendo aos Efésios, Paulo diz: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Jesus esvaziou totalmente a nossa vã glória. O Deus compassivo é totalmente, exclusivamente e permanentemente digno de toda a nossa devoção. Mas a revelação de Deus não fica por aqui. Por muito grande que seja a bênção que até agora nós já perscrutamos.
Ele também é um Deus que abençoa. Porque se é verdade que quando nos entregamos aos falsos deuses, aos ídolos, nós sofremos com as nossas afeições desordenadas, sendo conduzidos ao pó e ao lixo, porque é esse o fruto destrutivo do pecado nas nossas vidas. Quando nós nos entregamos ao único e verdadeiro Deus, e as nossas afeições são ordenadas pelo temor do seu nome, são estribadas na sua palavra, elas conduzir-nos-ão a um fruto de vida abundante da fonte inesgotável da graça de Deus. Se antes éramos desvalidos e necessitados, como diz o versículo 7, agora em Cristo estamos sentados com príncipes. Se antes éramos como uma mulher estéril e angustiada, agora somos alegres e frutíferos. E isso abre todo um novo caminho que nos conduz à adoração a Deus. Porque quanto mais nós nos entregamos a Ele, quanto mais nós provamos da sua graça, mais bênção nós colhemos da sua comunhão, mais gratidão nós devemos, melhor fé, melhor confiança, mais esperança, mais gozo, mais amor, mais adoração. O Senhor é o único digno da nossa adoração. Mas que faremos de tudo aquilo que temos ouvido? A primeira reflexão que eu gostava de suscitar para nós esta tarde é esta: que falsos deuses têm competido pela tua devoção contra Deus? Quais são os teus ídolos? A família? Trabalho? Prazer? Podem ser tantas coisas. E cuidado, porque é mais fácil nós tropeçarmos numa pedra pequena. Por vezes, são aquelas coisas lícitas e boas que são enviadas à nossa vida para ser uma bênção, que nós transformamos em ídolos, que nos fazem tropeçar. É tempo de examinares a tua vida e de questionares a tua alma. A quem estás tu a adorar? O que é que está a governar sobre ti? O que é que está a ter domínio sobre ti, mais do que Deus? Examina-te e corrige-te. Examina-te e corrige-te. Em segundo lugar, se Deus deve ser o objeto de toda a nossa devoção, então quanto tempo, quanto esforço é que tu tens investido em conhecê-lo? Nosso coração será mais amarrado ao temor do seu nome pela meditação da palavra, onde Deus se revela. É nela que nós conhecemos o mistério do amor de Deus revelado em Cristo. E esse amor, no dizer da própria Escritura, é a única força capaz de nos constranger a apresentar a Deus a verdadeira adoração, que é um sacrifício vivo, um morrer com Cristo para o pecado e viver para Deus, para a justiça. Se tu não dedicas tempo a conhecê-lo, como vais amá-lo? Se tu não dedicas tempo a estar em comunhão com Ele, como vai a tua devoção crescer? Um ídolo só é tirado do nosso coração por uma devoção maior. Uma devoção só pode ser substituída por outra maior do que aquela. Então aplica-te a conhecer a Deus, aplica-te a conhecer a palavra, a estudar, a meditar, a orar, a estar em comunhão com a igreja. Aplica-te para que a tua devoção e o teu amor cresçam e tu não sejas abalado.
Em último lugar, o verdadeiro adorador chama outros a adorar com ele. Foi Moody que disse que muitos cristãos professos são uma pedra de tropeço, porque a sua adoração é dividida. No domingo adoram a Deus e nos dias de semana o Senhor tem pouco ou nenhum lugar nos seus pensamentos. Tais pessoas são um tropeço e um escândalo. São hipócritas e mentirosos, manchando o nome do Senhor a quem eles confessam. Mas o verdadeiro adorador, o discípulo fiel, o filho obediente, não descansará enquanto todos conheçam e adorem o seu Senhor. Conforme Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que nós santificamos o nome de Deus? Esta ideia do santificado seja o teu nome é o nosso desejo é que o teu nome esteja acima de todos os nomes, seja reconhecido como o maior de todos, seja celebrado e adorado por toda a gente como o maior. O que é que tu tens feito para que isso aconteça? Para que aquelas pessoas que estão à tua volta também dobrem o seu joelho, também venham a Cristo, também experimentem esta salvação, também se tornem verdadeiros adoradores. É a tua responsabilidade, é a tua missão. Então, a quem é que devemos adoração? O texto responde bem: ao único Deus, verdadeiro, conhecido, absoluto, excelso, compassivo, abençoador. A pergunta fundamental agora é outra. É a quem é que tu darás adoração? Escolhe bem, escolhe Jesus e o teu coração encontrará o seu descanso. Amém.